Fala, inevitável. Será que esse papo de genialidade é mito ou é realmente verdade? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Fala, Gi, bom dia. Bom dia, pessoal. Um ótimo sábado para vocês. E você sabe que esse papo que a gente vai ter aqui hoje é essencial, né? É essencial. Para que a gente traga luz realmente para a tua preparação e coloque algumas coisas como realmente verdade, que você precisa prestar atenção a isso, e quebrar alguns mitos que são construídos aí no nosso subconsciente de preparação, no nosso subconsciente médico de fato, e que não tem muito a ver muitas vezes, né? Fala, Ana, bom dia. E quando a gente entra no ano de preparação para a prova de residência, e quando a gente começa a colocar as metas, né, os objetivos que a gente quer alcançar, onde a gente quer passar, naturalmente esse é um questionamento que surge, né? Será que só passa em oftalmo quem é gênio? Será que só passa em dermato quem é gênio? Será que só passa em neurocirurgia quem é gênio? Será que só passa na USP quem é gênio, na Unicamp quem é gênio, na USP Ribeirão quem é gênio? E muitas vezes, essa percepção, muitas vezes, essa inclinação a achar que grandes resultados só caem no colo, né, só vêm pros gênios, faz com que as pessoas desde o início já passem a se contentar com menos do que elas gostariam, com menos do que elas sonhavam lá atrás, porque agora isso se torna muito longe, né? Agora, quando ela entra no ano de preparação de fato e quando ela vê o resultado que ela teve ao longo de 6 anos de faculdade, como isso se reflete ali nas primeiras semanas de estudo, essa pessoa, ela naturalmente começa a pensar, pô, tô muito longe, isso daí é só pra gênio, não vai rolar. Eu queria primeiro falar com vocês que, vamos ser bem sinceros, né? Qual é a probabilidade? Tá? Primeiro, o que é um gênio, né? O gênio, ele pode ser considerado aquela pessoa que tem simplesmente um talento acima da média, né? Um talento extraordinário na realidade, não somente acima da média, uma inteligência extraordinária. Se você for colocar em termos numéricos pelo teste do QI, esse cara seria aquele cara que pontuaria mais do que 140, mas a gente sabe que a inteligência ela não é resumida a isso, né? E agora, qual é a probabilidade de você, na sua faculdade, na sua sala, qual é a probabilidade de ter um gênio ali? Qual é a probabilidade de ter um Einstein ali? Qual é a probabilidade, se você quiser trazer para um quesito de genialidade mais moderno, né? De repente um Elon Musk ali? Qual é a probabilidade? O que acontece é que muitas vezes a gente confunde esforço com genialidade, né? E a gente vê aquele aluno ou aquela aluna que durante a faculdade fazia todos os resumos, participava de todas as aulas, tirava notão nas provas da faculdade, aquela pessoa que estava ali no dia a dia do internato fazendo pergunta todo dia. A gente confunde isso com genialidade, quando na realidade não é. Essa pessoa é esforçada, cara. Essa pessoa só é esforçada. Ela estava fazendo resumo todo dia na faculdade porque ela estava sendo esforçada. Ela estava tirando notas boas na faculdade porque ela estava sendo esforçada. Ela participava no dia a dia do internato porque ela estava sendo esforçada. Mas isso não é genialidade. Não é. Em 6 anos de faculdade, com quantos gênios realmente você se deparou? Talvez um? Talvez nenhum. E é começando a perceber que encontrar gênios é muito mais difícil assim do que a gente pensa, que a gente começa a ver que na realidade eles são mais esparsos, né? E mais dificilmente você vai ter um gênio propriamente dito competindo com você na prova de residência, é mais difícil do que você imagina. Agora, mesmo que, vamos lá, em um cenário utópico,
você realmente estivesse competindo por uma vaga com um gênio? Será que somente a genialidade é o que importa em uma preparação para residência? Será que somente a genialidade é o que importa para uma pessoa tirar uma boa nota na prova de residência lá na frente? Quando você passar por um ano de preparação para a prova de residência, você vai ver que o que lhe é exigido transcende absurdamente somente a sua capacidade técnica de estudo e de raciocínio. O cara, para ele se preparar em um ano de prova de residência médica, para ele ser aprovado em uma grande instituição, para ele ser aprovado em uma especialidade concorrida, as capacidades que são exigidas desse cara, dessa menina, transcendem meramente a capacidade técnica de saber fazer um diagnóstico, de saber fazer um tratamento. E toda essa galera que você vê na tua turma da faculdade, toda essa galera que você vê nos teus cursinhos, nas primeiras fileiras, anotando tudo que o professor fala agora no início do ano, toda essa galera é esforçada, de fato, não tem como negar, né? Quem está ali todo dia, durante 6 anos de faculdade, fazendo tudo, distribuindo resumo, sendo a referência ali da sala de material, essa pessoa ela é esforçada de fato. Ela é esforçada de fato. Mas o que o estudo durante a faculdade, no quesito método, tá? No quesito método, o que o método de estudo usado durante a faculdade guarda de similaridade com a preparação para a residência médica? Você vai entender onde eu quero chegar, tá? Você vai entender onde eu quero chegar. Qual é o método de estudo que geralmente a gente usa durante a faculdade para estudar para a prova? Fazer resumo, ler resumo, estudar de véspera o resumo. E aí você faz a prova, tira lá seu 8, seu 9, perfeito, passou na prova com notão. Mas qual é a semelhança disso com o ano de preparação para a residência? Se você ficar nessa de só ler resumo e ver resumo de véspera para a prova de residência, você não vai passar. Te garanto. Não vai. Então, basicamente, todas essas pessoas que hoje você julga ultra inteligentes e ultra diferenciadas, elas são especialistas em um método de estudo que não é aplicável em um ano de preparação para residência médica. Não é aplicável em um ano de preparação para residência médica. E o primeiro entrave, a primeira barreira que toda essa galera enfrenta na hora de se preparar para a residência médica é justamente conseguir deixar esse método, conseguir deixar essa forma de estudar de lado para começar a executar uma estratégia que realmente gera resultado de estudo ativo, de fazer questão, de fazer flashcard, de revisar periodicamente baseado em percentual de acerto, as revisões adaptativas que a gente faz dentro da mentoria. Essa galera que hoje você julga serem ultra especializadas, elas são ultra especializadas em um método de estudo que não é aplicável no ano de prova de residência médica. E a primeira barreira que essa galera enfrenta é justamente que elas não conseguem largar isso de lado para adotar um novo método, para adotar uma nova técnica, para seguir um novo caminho. Porque elas se congelaram com esse método, com essa técnica ao longo de 6 anos e veja, gerou resultado para ela durante 6 anos. Então por que ela iria querer mudar isso de uma hora para outra, né? Essa é a primeira barreira que essa galera enfrenta. A primeira barreira que essa galera enfrenta. Sabe qual é a segunda? Sabe qual é a segunda? Quando, ao não dar o braço a torcer no quesito estratégico, né? Ao continuar executando essa estratégia de ler resumo e revisar resumo, que na preparação para a residência desse pessoal vira ler a apostila e revisar lendo a apostila. Ao começar a executar isso no início do ano e fazer ali o primeiro simulado, ou de repente até a primeira prova na íntegra, se fizer um pouco mais cedo, essa galera se depara com o primeiro resultado que não é favorável. O percentual de acerto é lá embaixo. Porque não soube trazer essa bagagem teórica para uma forma de aplicação que é exigida em prova de residência, que são questões, por exemplo, e você vai entender o que eu quero te dizer exatamente agora.
Porque ao não conseguir contextualizar esse conhecimento e aplicar em questões, por exemplo, a nota vem baixa. E o que acontece com essa pessoa que durante 6 anos era tida como a ponta da sala e de repente um ano de preparação de residência, que é aquele divisor de águas na vida dessa pessoa, ela não consegue cultivar um resultado como ela tinha durante a faculdade. O que acontece? O resultado é muito mais duro em cima dessa pessoa. Mas como assim? Eu, top 1 da sala, durante 6 anos de faculdade, chego aqui agora num simulado, numa prova na íntegra e tiro 55%. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Prova de residência não mede conhecimento. O resultado é muito mais duro em cima dessa pessoa. E pelo simples fato dela encarar esse resultado com mais dureza, se torna muito difícil o retorno, o ajuste, a adequação dessa estratégia para que ela de fato comece a ter resultado. O que acontece com toda essa galera que hoje você julga serem gênios e gênias, mas na realidade são só esforçados e esforçadas, é que essa galera é ultra especializada em um método que não é aplicável no ano de prova de residência. E elas têm muito mais dificuldade de deixar esse método para trás, para adotar um novo método que dê muito mais resultado. E essa galera reage muito pior a um mau resultado logo ali de início. E essa galera tem muito mais dificuldade de voltar a estudar diante de um resultado ruim. Porque para elas não bate, né? Teve um bom desempenho durante a faculdade toda, como é que agora isso cai? E por que eu tô te falando isso? Que o resultado é mais duro em cima dessas pessoas. E que essas pessoas têm mais dificuldade de retornar uma vez que elas fazem, uma vez que elas têm esse resultado no simulado, na prova na íntegra. Para te mostrar que a capacidade que é envolvida em um ano de preparação, ela é muito maior do que técnica. Isso envolve inteligência emocional, isso envolve mentalidade, isso envolve as estratégias corretas para serem aplicadas nesse ano. Todas essas capacidades que muitas vezes essas pessoas não têm. Não têm. E é diante de algo, é diante de uma constatação como essa, que você passa a entender a frase que Thomas Edison já disse, né? Genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Porque todas essas pessoas que hoje você julgava serem gênios na faculdade, elas só são esforçadas. E qual é a diferença entre você e elas em um ano de preparação para residência? Quem vai aguentar transpirar mais tempo durante a preparação? Quem vai aguentar ter um resultado ruim e voltar no dia seguinte? Quem vai aguentar ter um resultado ruim com uma estratégia e fazer um ajuste fino e voltar no dia seguinte? Quem vai aguentar um resultado ruim e manter a cabeça no lugar e continuar dia após dia transpirando nessa preparação, transpirando nesse objetivo? Aprovação na prova de residência médica, se você quer passar em oftalmo, se você quer passar em cirurgia geral, se você quer passar em dermato, se você quer passar em neurocirurgia, se você quer passar na USP, na Unicamp, na Unifesp, onde você quiser, não depende de genialidade, depende de transpiração, meu amigo. Depende de transpiração, minha amiga, depende de capacidade de manter a cabeça no lugar. E a partir do momento que você começa a perceber que todas essas são capacidades treináveis e que você consegue treinar isso a partir de hoje, agora, é quando você começa a perceber que aquela diferença de capacidade, aquela distância de capacidade que você acreditava existir, na verdade não existe. E é quando você começa a ver que não tem nada, nem ninguém, que está tão à sua frente assim como você imaginava. Porque uma simples mudança de estratégia te põe à frente.
Uma simples mudança de mentalidade te faz voltar mais vezes. Uma simples virada de chave de esforço te faz entregar mais e transpirar mais. E aí você começa a ver que genialidade não tem nada a ver com o que você achava ser, né? Que as pessoas que você julgavam serem gênias, né? Só são esforçadas. Agora, por que você não pode ser essa pessoa esforçada de hoje em diante? E por que você não pode dedicar esse esforço nos pontos certos de uma preparação, nas estratégias certas de uma preparação e ao longo desse ano de preparação cultivar a mentalidade necessária durante um ano de preparação? Eu vou te falar uma coisa, tá? Existem alguns pilares de todo candidato que é aprovado na prova de residência médica. O primeiro deles é técnico, de fato. Não tem como você passar na prova de residência sem saber medicina, correto? O segundo desses pilares é estratégico. Não tem como você ser aprovado na prova de residência médica depositando a sua energia, depositando a sua confiança, depositando o seu esforço em estratégias que não geram resultado. Não dá. Então, pilar técnico, pilar estratégico. E existe um terceiro pilar de mentalidade. A mentalidade de quem não se encolhe num canto diante de um resultado ruim, a mentalidade de quem usa os erros para aprender, e a mentalidade de autorresponsabilidade, de que tudo que você vai colher depende de você, então você vai lá e planta, e planta, e planta, e planta, e planta o ano inteiro. E muitas vezes esse terceiro pilar é faltante para a grande maioria das pessoas, que diante do primeiro resultado ruim se afugentam, que diante da primeira dificuldade ficam para trás. E aí você começa a entender que essa resistência, que essa antifragilidade, que são coisas diferentes, né? A gente já falou sobre isso em uma das primeiras lives que a gente fez lá atrás. Já é a 45ª, a gente falou isso nas primeiras 5 lives. Resistência e antifragilidade. Mas você começa a entender que não existe esse papo que só passa em residência de ponta quem é gênio, ou só passa em especialidade mais disputada quem é gênio. Não tem isso. Tem. Quem cultiva uma boa capacidade técnica, usando uma boa estratégia, pelo tempo suficiente para que isso se desenvolva e gere resultado. Presta atenção. Pelo tempo suficiente para que isso se desenvolva e gere resultado. E isso é essencial. A grande maioria das pessoas não quer dar tempo para as coisas acontecerem. Não quer dar tempo para aprender as coisas. Não quer dar tempo, esforço para ver o percentual de acerto subir. E acha que de janeiro para fevereiro as coisas vão acontecer em um passe de mágica. Quando na realidade é a repetição incessante que faz as coisas darem certo. É fazer o certo pelo tempo suficiente para que gere resultado. Se você me perguntar o que eu considero uma pessoa genial, é uma pessoa que sabe usar a sua energia da maneira mais otimizada possível, ou seja, o máximo resultado com o menor esforço. Essa pessoa encontrou a estratégia certa e com essa estratégia correta de energia otimizada, ela aplica tudo o que ela tem, ela dá tudo o que ela tem de energia, ela dá tudo o que ela dá de esforço, o que ela tem de esforço. Genialidade para mim é isso. O cara que tem a estratégia certa
e coloque intensidade nessa estratégia. O cara tem inteligência acima da média. Sinceramente, ano de preparação para residência, isso daí para mim não vale porra nenhuma. Porque se o cara não tiver a cabeça no lugar, ele não continua no caminho. Não continua. Pode parar. Continua. O cara forma, aí ele começa a ver que é fácil ganhar dinheiro no plantão de porta de início. Continua. E eu vou ficar apanhando aqui em ano de preparação para residência. Se eu posso tirar meus 15, 20 pau numa porta de pronto-socorro, não continua. Continua. Não continua. O candidato que ele é aprovado em especialidade disputada, instituição de ponta, além de se tornar bom tecnicamente, não ser bom tecnicamente de início, se tornar ao longo do ano, esse cara, essa menina, precisa ter a cabeça no lugar. Precisa ter a mentalidade certa. Precisa entender o porquê está fazendo aquilo de verdade. E não porque os outros falaram que tinha que fazer residência. Não, tem que partir dela. E precisa entender que as coisas precisam ser feitas certas por tempo suficiente para que comece a dar certo. Genialidade é a pessoa que consegue alinhar todos esses pilares estratégicos, técnicos e de mentalidade. E se Thomas Edison disse que genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração, por que você ainda não começou a transpirar do jeito que deveria? Se genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração, você tem que fazer os teus 99% valer, meu amigo. Porque se você tiver com esses 99% em dia, suando a camisa todo dia, não tem ninguém que tome tua vaga. Não tem ninguém que tome tua vaga. Só que daí você tem um problema. Quando você percebe isso, né? Quando você percebe isso, você tem um problema, porque daí acaba teu vitimismo. Acaba. Não, só passa em oftalmo, só passa na USP quem é gênio. Cacete. Deixa eu aqui suar a camisa. Acaba teu vitimismo. Acaba essa percepção reduzida, pessoal, né? Você para de se subestimar. E aí você começa a alcançar coisas que você nunca imaginou que você poderia. Esse papo de genialidade. Eu posso te dar quantos exemplos você quiser, tá? Eu passei, Unicamp, USP Ribeirão, Einstein, ABC e Santa Casa de São Paulo. Eu sou gênio? Não sou. Só apliquei a estratégia certa pelo tempo suficiente, com energia suficiente para passar em todas essas. Tô aqui na casa de um amigo meu que eu vim fazer churrasco ontem. Passou em terceiro em oftalmo, tá aguardando agora a Unicamp, que foi para a segunda fase. É gênio? Não é. Aplicou a estratégia certa por tempo suficiente para que desse certo. A gente tem aluno que passou na Unesp. É gênio? Não é. Estratégia certa por tempo suficiente, com energia suficiente para dar certo. USP Ribeirão é gênio? Não é. Estratégia certa por tempo suficiente, com energia suficiente até dar certo. Por que como você vai ser diferente? Por que no teu ano de prova de residência vai ter um Einstein lá disputando com você? Não faz sentido. É só você subestimando a tua capacidade de entrega. É só você colocando uma barreira que não existe na frente da sua aprovação. É a partir do momento que você entende que genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração que você entende que só depende de você. Só depende de você. Então por que você ainda não começou a entregar tudo que você tem por esse objetivo? Por que você ainda não começou a entregar tudo que você tem pelo resto da tua vida? Agora você tem um problema.
Agora você tem um problema, sabe por quê? Porque em pleno sábado eu coloquei essa pulguinha aí atrás da tua orelha. Em pleno sábado eu te mostrei que você está se segurando durante a tua vida inteira à toa. Em pleno sábado, você começou a perceber que cada minuto conta. E é o que você faz em cada um desses minutos que faz com que você passe à frente de qualquer genialidade que você imaginava ter por aí. É quando você entende que já está aí dentro, né? Você só precisa botar para fora. Você sabe que tem uma frase, na realidade, não é comprovado de que Michelangelo disse de fato isso, né? Mas é uma coisa que circula aí já há algum tempo. Quando perguntado a Michelangelo, né? Michelangelo, se você não sabe, é quem esculpiu Davi, né? A estátua de Davi. Depois você dá um Google para ver que estátua é essa, você vai saber. Quando perguntaram a Michelangelo como é que ele esculpiu uma obra-prima tão maravilhosa, Michelangelo disse: Davi já estava ali, eu só tirei o que não era Davi. Olha isso. Quando perguntaram a Michelangelo como é que ele esculpiu Davi, a resposta dele foi: eu só retirei o que não era Davi. Ou seja, ele pegou uma pedra bruta, tirou os excessos e Davi já estava ali dentro, a obra-prima já estava ali dentro. Então, que excesso você precisa tirar? O que você precisa lapidar? Para que você se torne realmente aquela obra-prima que já está aí dentro, mas você ainda não conseguiu mostrar. Que excesso você precisa tirar? O que você precisa lapidar? Para mostrar de uma vez por todas a obra-prima que está aí dentro. Sabe como é que você vai tirar esses excessos? Sabe como é que você vai lapidar? Transpirando. Transpirando. É só isso. A estratégia certa, pelo tempo suficiente e com energia suficiente para fazer isso dar certo. É simples. Não tem por que complicar. É simples. E não tem nenhum gênio na tua frente. É simples. Você só precisa executar. Não existe esse papo de genialidade. Desculpa tirar essa desculpa que você dava para você mesmo para se poupar, mas isso não existe. Tem gente que passa trabalhando pra caramba, tem gente que passa direto do internato. A residência está lá, a especialidade está lá para quem quiser agarrar. Desde que use a estratégia certa, pelo tempo suficiente e com energia suficiente para dar certo. Pessoal, um bom sábado para todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima live diária.